Boa noite, eu sou Luiz aqui do Paraná. O relato que vou contar hoje foi minha saudosa avó quem me contou. A data desse acontecimento ela não me relatou, mas é muito antigo e foi lá em Minas Gerais. Meus bisavós vieram da Espanha tentar a vida aqui no Brasil. Os dois casais, os pais da minha avó e do meu avô, vieram para o Brasil em uma época difícil, pois o seu país de origem estava passando por uma guerra. E para piorar, a famosa gripe espanhola matou muita gente por lá. Nesse período vieram de navio e presenciaram os horrores, pois essa doença não existia vacina naquela época. E os infectados que morriam eram jogados no mar. O resto da tripulação ficava isolado dos demais. Foram vários dias navegando assim, até que chegaram no Brasil. Meus bisavós traziam consigo as economias que conseguiram, e com isso conseguiram comprar um sítio em Minas Gerais. As terras eram produtivas e com o tempo e com muito trabalho, derrubaram as árvores, fizeram seus ranchos e plantaram as primeiras mudas de café na área conforme o tempo foi passando. Com a renda da produção de café, cada um já tinha a sua própria propriedade. Não existia mais a sociedade e tudo estava ocorrendo muito bem. Com muita fartura e com o tempo vieram os filhos de ambos os casais. Minha avó Maria disse que quando o filho caçula nasceu, em uma certa noite, meu bisavô ouviu um barulho estranho, um tipo de animal que rondava o rancho, mas ele pensava se tratar de um porco do mato. Como era uma área de derrubada, vários animais pareciam, inclusive onça. Mas ele não deu muita importância, porém aquilo não parou. Outra noite, ouviu um tipo de uivo. Pegou a sua cartucheira de 2 canos que estava carregada em um lampião e ficou esperando do lado de fora do rancho para ver que tipo de animal era. Meu bisavô deixou o lampião apagado e ficou em silêncio. De repente, algo atacou as galinhas no galinheiro. Meu bisavô acendeu o lampião, armou os 2 gatilhos da espingarda e, mais do que depressa, correu até lá e viu uma cena terrível. Várias aves estavam destroçadas no chão, e as que sobraram estavam assustadas. Meu bisavô recolheu as galinhas que sobraram e levou para casa. Mas com esse ataque, meu bisavô ficou de vigília a noite inteira, esperando seja lá o que fosse voltar novamente. Porém, a criatura não voltou para atacar os animais, e sim para tentar arrombar a porta do rancho. Meu bisavô já estava preparado. Por uma fresta da porta, ele puxou os 2 gatilhos e atirou no animal. Aquilo deu uma espécie de grito misturado com uivo bem alto. Como estava escuro, não deu para ver direito que bicho era aquele. Mas o animal saiu correndo, quebrando os galhos pelo caminho, e desapareceu na mata. Aquele bicho trotava de uma maneira muito estranha. Ele nunca viu um animal se comportar daquele jeito. No dia seguinte, havia muito sangue no chão, e a trilha seguia na mata adentro. Havia rastros enormes do animal, com respingos de sangue. Meus 2 bisavós, cada um armado, com espingarda e facão, seguiram para ver se achava o que ele tinha acertado na noite anterior. Foram até uma ribanceira, que existia lá na divisa da propriedade, mas não encontraram nada. A trilha acabava naquele lugar. Era muito perigoso continuar, porém a criatura nunca mais voltou. Provavelmente, se esse animal tivesse morrido, os animais selvagens que existiam na mata deveriam ter devorado os restos mortais daquilo. Bem, esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Tenham uma ótima noite. Em uma pequena cidade, uma casa que ficou abandonada por décadas, os moradores acreditavam que era assombrada e contavam histórias de ocorrências estranhas que aconteciam dentro das paredes em ruínas. A casa tinha uma história sombria, envolta em mistério, mas a sua reputação assustadora crescia
à medida que incidentes mais peculiares aconteciam. Reza a lenda que a casa já foi propriedade de uma família reclusa que praticava bruxaria. Dizia-se que eles fizeram um pacto com espíritos malévolos, concedendo-lhes um poder inimaginável. No entanto, a sua ganância descontrolada levou à sua própria morte, pois os espíritos se revoltaram contra eles, amaldiçoando a casa e prendendo suas almas dentro de seus limites. Essa história ficou conhecida pelas crianças da cidade, que se atreviam a entrar na casa assombrada tarde da noite. Muitos afirmaram ter visto aparições estranhas, ouvido sussurros fantasmagóricos e sentido uma respiração gelada em suas nucas. Porém, o mais perturbador de tudo foram os relatos de visitantes que desapareciam sem deixar rastros. Seu destino para sempre era entrelaçado com a casa mal-assombrada. Em uma noite chuvosa, uma adolescente ousada chamada Sarah reuniu seus amigos para que o que eles acreditavam que seria uma aventura emocionante acabou terminando em tragédia. Munidos de uma lanterna e de um senso de curiosidade, eles se aproximaram da casa em ruínas. Eles entraram cautelosamente, com o coração batendo com um misto de emoção e medo. Quando eles entraram, a temperatura caiu drasticamente e um frio cortou o ar. Tábuas de chão rangendo ecoavam pelos corredores desolados, e sombras dançavam assustadoramente nas paredes. Os amigos de Sarah tremeram, mas eles continuaram determinados a descobrir a verdade por trás das lendas. À medida que se aventuravam mais fundo na casa, fenômenos estranhos ocorriam. Portas se fechavam inexplicavelmente. Objetos se moviam por conta própria. E vozes desencarnadas sussurravam palavras ininteligíveis. Cada passo no desconhecido parecia intensificar a atividade sobrenatural. O grupo se viu em uma sala adornada com velas piscando e um velho espelho empoeirado. Enquanto os amigos de Sarah corajosamente examinavam seus arredores, ela viu seu próprio reflexo no espelho. De repente, a imagem diante dela se transformou em uma aparição medonha. O reflexo fantasmagórico apontava para um compartimento escondido na parede. Cautelosamente, os dedos trêmulos de Sarah encontraram uma alavanca dentro do compartimento. Com um clique trêmulo, a parede mudou, revelando uma passagem escondida. Sem conseguir resistir, entraram no corredor escuro. O ar ficou espesso, com uma sensação avassaladora de pavor. E a escuridão opressora parecia consumi-los. Depois do que parecia uma eternidade, eles chegaram a uma câmara cheia de artefatos e rituais antigos. O ar crepitava com energia sobrenatural, e sussurros desencarnados cresciam mais altos. Depararam-se com um livro em ruínas, com as páginas cheias de encantamentos e advertências sinistras. De repente, a sala tremeu e uma identidade se materializou diante de seus olhos. Era o espírito atormentado da bruxa que habitava a casa, com os olhos brilhando de fúria vingativa. O grupo congelou de terror, enquanto ela os amaldiçoava por invadir seu domínio. Com um grito arrepiante, a figura fantasmagórica mergulhou em sua direção. Em um instante, os amigos de Sarah sumiram no ar. Só ela permaneceu paralisada de medo, enquanto a maldição da bruxa dominava seus sentidos. A escuridão a envolveu, e ela desmaiou. Quando Sarah acordou, ela se viu caída no chão do lado de fora da casa abandonada. Seus amigos não estavam em nenhum lugar para serem vistos, deixando-a como única sobrevivente do encontro angustiante. Marcada para sempre por aquela fatídica noite, Sarah prometeu nunca mais entrar em nenhuma casa mal-assombrada. A casa abandonada permaneceu como uma lenda local, seus segredos obscuros perdidos no tempo. Aqueles que eram corajosos para se aventurar perto daquela casa
Ainda ouviam os fracos sussurros dos espíritos atormentados, para sempre presos dentro de suas paredes assombradas. A lenda da casa mal assombrada continua viva, uma lembrança arrepiante da escuridão que se esconde nas sombras. Se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço pela sua audiência. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para sempre ser avisado quando tiver vídeos novos aqui no Relatos do Frank. Se você tem alguma experiência ou conhece alguém que teve alguma experiência sobrenatural e deseja contar aqui no canal, envie para o endereço de e-mail que está aparecendo aqui na tela. Sugiro também que você veja outros vídeos aqui do Relatos do Frank. Você fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e mais pessoas irão conhecer o Relatos do Frank. Forte abraço a todos.